tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um webinar promovido pela Valagro. É um prazer receber todos vocês aqui ao vivo, diretamente aí pelo YouTube do Notícias Agrícolas. Nós da Valagro agradecemos a participação e queremos agora fazer uma discussão, apresentar esse webinar que é de um assunto super importante para nós, um assunto super relevante para a agricultura atual. Então, a Valagro trouxe esse webinar com o tema de manejo fisiológico para uso sustentável da água na agricultura. É um assunto que a Valagro tem trabalhado há bastante tempo, como uma empresa super preocupada com a sustentabilidade, em trazer soluções que realmente agregam para o produtor rural e trazer também assuntos que sejam relevantes para a agricultura atual. Para isso, nós convidamos o professor André Reis. O professor André Reis tem bastante experiência nesse assunto, Ele é engenheiro agrônomo formado pela Unesp, tem mestrado pela Exalc e tem doutorado pela Universidade do Japão. E tem trabalhado há bastante tempo nesse assunto, professor? Bem-vindo ao nosso webinar. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Ana. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para me trazer aqui e estar falando um pouquinho sobre o nosso trabalho, Eu sou professor de Fisiologia Vegetal na Unesp, campus de Tupã, e a nossa linha de trabalho é justamente manejar estresse, Então, nós temos toda uma linha de manejo fisiológico, manejo nutricional das plantas para que elas se tornem mais tolerantes aos déficit hídrico, altas temperaturas, baixas temperaturas, às vezes uma deriva de um herbicida, um desbalanço nutricional. Então, o papel do nosso laboratório é explicar, com base na fisiologia vegetal, o que acontece na planta em condições de vários tipos de estresse. Então, é isso que a gente vai estar conversando um pouquinho agora à tarde. Ótimo, muito bom, professor. Esse é um assunto que a Valagro trabalha há bastante tempo, O estresse é um assunto que há 40 anos é pesquisado dentro da Valagro, Todo o nosso trabalho, nós temos produtos desenvolvidos há 40 anos que trabalham estresse. Então, é um assunto bastante relevante, A gente tem várias situações de estresse que podem ser superadas com soluções da Valagro, Então, nós trouxemos o professor para abordar um pouco desse assunto na fisiologia da planta, Como o estresse impacta na fisiologia da planta. E o cenário dos últimos anos é cada vez mais desafiador, Nós tivemos secas no ano de 2020, secas em 2021, esse ano, no sul do Brasil também foi um ano bastante seco, então é bastante desafiador o cenário. E a Valagro está sempre preocupada em trazer soluções nesse sentido. Então, por isso, o professor vai fazer agora para a gente uma apresentação, mostrar para a gente tudo o que acontece na planta em situações de estresse, O que acontece na fisiologia, como o estresse, principalmente o estresse hídrico, impacta na fisiologia da planta, Como a água trabalha dentro da planta. Então, fique à vontade, professor, para a gente aprofundar nesse assunto que é tão importante para nós. Obrigado, Ana, mais uma vez pelo convite. Então, nós vamos começar aqui a mostrar para vocês como as plantas elas se comportam em várias condições de estresse, Quando nós falamos que a planta sofre estresse hídrico, existem dois tipos de estresse: o estresse por falta de água e o estresse por excesso de água. O ano passado nós tivemos, ano passado e esse ano nós estamos vivendo situações de muita déficit de água, principalmente aqui mais a parte sul do Brasil. E em contrapartida nós tivemos muita água na Bahia, Nós tivemos muitos dias nublado, muitos em condições de excesso de água, e a gente vai estar discutindo um pouquinho agora como que isso se comporta, As plantas se comportam em relação de estresse. Quando nós falamos em estresses ambientais, nós temos estresses por inundação, nós temos estresse por calor, por seca, por congelamento. O ano passado nós tivemos cafezais em Minas Gerais, cafezais em São Paulo, onde nós tivemos grandes perdas por congelamento, Nós tivemos grandes problemas com geadas, e a gente vai estar conversando um pouquinho sobre geada também, o que a geada faz na planta, que é um estresse muito grande na planta, Então, ocorre aquele congelamento lentamente, forma-se então alguns cristais, esses cristais perfuram a célula, o líquido extravasa e quando aumenta a temperatura nós temos aí então essas condições de estresse, Ainda nós temos estresse por lesão, por herbicida, e a gente vai estar dando um foco hoje em água.
né? Nos últimos anos, nós temos observado uma grande diminuição de água potável. E a agricultura, ela usa muita água, né? No planeta, 97% da água disponível no planeta é água do mar. Nós sabemos que a salinidade é muito mal, causa muitos prejuízos para a planta, né? Então é uma água que nós não conseguimos utilizar para a agricultura. E apenas 3% do planeta nós temos água fresca disponível para as plantas. Mas tem um porém. Desses 3% que vocês estão vendo aí na tela, uma faixinha verde, desses 3%, aproximadamente 70% é uma água que também nós não conseguimos utilizar. Por quê? É uma água que está em iceberg, em geleiras, né? Então, dentro desses 70%, parte elas são águas subterrâneas, aproximadamente aí 0,5% da água que nós usamos hoje na agricultura, ela vem aí de rios e lagos, né? Então, se nós pararmos para pensar, a água disponível para a planta, ela está menos de 1% da água disponível no planeta. E eu vou mostrar alguns dados para vocês. As pesquisas apontam que o aquecimento, a temperatura da atmosférica, ela está aumentando, o lençol freático está diminuindo, a água disponível para a agricultura está diminuindo, né? Eu mesmo conheço muitos produtores rurais que têm pivô central e que estão desesperados porque os níveis aquáticos o nível da água está diminuindo tanto que não chega nem a ter água disponível para rodar um pivô. E nós ficamos muito preocupados, né? Nosso laboratório, na Unesp, nós desenvolvemos pesquisas de como aumentar a eficiência do uso da água pela planta, né? E como a planta ela reage fisiologicamente, bioquimicamente em condições de déficit hídrico. Dando prosseguimento aqui, eu gostaria de mostrar para vocês, esse é o cenário atual no mundo, né? O principal fator de crescimento para as plantas são três, esses três que vocês estão vendo. Luz solar, sem luz solar não há crescimento de planta, não tem processo fotossintético, que a gente vai discutir um pouquinho mais à frente. A planta ela necessita de comprimento de ondas específicos para ter o processo fotossintético. Então, em regiões onde fica nublado por muito tempo, né, por uma semana, 2 semanas nublado, nós percebemos que nós fazemos medições da planta, a gente vê que a planta ela não realiza o processo fotossintético ou esse processo ele é diminuído drasticamente. Isso porque o processo fotossintético ele necessita de luz, né, de quantidade de luz e comprimento de fóton específico. E uma nuvem, quando ela passa, ela causa um sombreamento, então isso afeta o desenvolvimento da planta. Um outro fator muito importante é a temperatura, né? Nós temos percebido, né, eu vou mostrar para vocês aqui alguns dados, que a temperatura atmosférica ela tem aumentado bastante e isso desencadeia na planta algo chamado estresse oxidativo. Nós vamos falar bastante sobre estresse oxidativo, o que ele faz na planta a nível celular e como isso prejudica o crescimento e o desenvolvimento das culturas. E o terceiro fator é água, né? Não existe crescimento celular, não existe crescimento de raiz, não existe processo fotossintético, não existe absolutamente nenhuma reação bioquímica na ausência de água. E quando a água começa a faltar no solo, a planta ela tem proteínas específicas ali na raiz que desencadeia toda uma resposta fisiológica e bioquímica na planta. Isso é um dado muito interessante, né? Isso daqui é um dado onde mostra a previsão de queda na produtividade em vários países do mundo. E quando a gente olha para essa figura, olha que interessante, o grande problema estão nos países abaixo da linha do Equador, ou seja, no hemisfério sul. Então, esse gráfico ele significa, quanto mais vermelho, maior é a probabilidade de perda nas produtividades das culturas ao longo até 2050. Por quê? Porque a quantidade de água nesses países está diminuindo, né? E está diminuindo, a temperatura está aumentando e isso afeta drasticamente a produtividade e o crescimento das plantas. Então, é muito importante nós entendermos como a planta ela se comporta nas condições de déficit hídrico. Por quê? Nós conseguimos manejar, nós conseguimos fazer aplicações de alguns produtos que têm bases elicitoras, né, de algumas proteínas, de algumas desidrinas, família das desidrinas, família da prolina, glicina betaína. Então, nós conseguimos manejar essa planta para que ela fique mais tolerante, então, a esses déficits hídricos.
Legal, professor. Eu quero só interromper um pouquinho, né? Porque essa é uma preocupação muito grande da Valagro, né? Diante do cenário, que é um cenário bastante desafiador, as temperaturas subindo, as produtividades reduzindo, né? Nós temos visto nos últimos anos algumas culturas com redução da produtividade por estresse de seca, né? O café é um exemplo. O último ano, a produção vai reduzir muito nesse ano por conta da seca do ano passado. Então, o cenário é muito desafiador mesmo, né? E agora eu quero também convidar todos para que façam perguntas, para que deixem no nosso chat perguntas para o professor, né? A ideia é a gente entender o mecanismo na fisiologia da planta, entender como a água se comporta na fisiologia da planta, e é isso que o professor vai nos ajudar a elucidar. Então, façam perguntas, podem deixar no chat aí perguntas que a gente vai tentar responder ao final. Excelente, Ana. E como eu estava falando, você deu o exemplo do café, mas nós temos exemplo, nós estamos em colheita, terminando a colheita agora da soja, e regiões que eu acompanho, regiões onde a gente conseguia tirar 75, 80 sacos, devido à seca, à falta de água, essas produtividades elas estão caindo bastante, né? Então, para o produtor perder 5 sacas de soja, isso é algo muito significativo. Nós vemos o valor que a soja, que está a saca de soja hoje. Então, uma planta, um produtor que tem, por exemplo, 5 mil hectares de soja, perder 3 sacos de soja por hectare, isso é uma perda muito significativa, né? E nós conseguimos controlar isso, manejar a planta para poder que ela fique mais tolerante. Esse desenho que eu vou mostrar para vocês aqui agora mostra justamente isso, né? Mostra quais são os processos que são afetados pelo déficit hídrico. A planta, vocês estão vendo aí na raiz, né? Na raiz nós temos a boca da planta é a raiz, então toda a entrada, a principal entrada de nutrientes na planta, de água, se dá pelas raízes, né? A planta ela abre o estômago, que eu estou mostrando ali na figurinha ali em verde na folha. A planta vai abrir o estômago, vai sair molécula de ar, vai criar ali uma diferença de tensão no xilema, vai criar uma pressão na raiz, a água vai entrar. Em casos de abaixamento da umidade do solo, da água disponível no solo, começa a desencadear alguns processos que eu vou mostrar aqui para vocês. Na raiz, a raiz ela tem sensor, né? E quais são esses sensores na raiz? São proteínas específicas responsáveis por entender e primeiro elas percebem a falta de água, diminui a falta de água, ocorre uma sinalização. Qual que é a primeira sinalização a curto prazo? Fechar estômago. A planta fecha, ela produz alguns hormônios, ácido abscísico principalmente, que é o ABA, ela fecha o estômago e a partir do momento que a planta fecha o estômago e esse estômago ele fica fechado por muito tempo, isso significa que a planta ela fica com a capacidade reduzida de absorção de água e nutrientes. Faltou água no solo, para a planta absorver os nutrientes do solo, os nutrientes eles ficam disponíveis ali na solução do solo, e se não tem água, consequentemente, nós não temos nutriente disponível no solo. Então, faltou água, a planta, ela fecha o estômago e ela começa a desenvolver, produzir algumas substâncias. Quais substâncias são essas? Prolina é uma delas. Prolina é um aminoácido muito importante para condicionamento osmótico na planta. Ela começa a aumentar a concentração de açúcares na folha. Ela aumenta essa concentração de açúcar, ela aumenta concentrações de carotenoides, justamente para diminuir algo que nós chamamos de estresse oxidativo. E a gente vai falar um pouquinho, né, o que é, como funciona e como esse estresse ele é afetado aí por esses tipos de estresses abióticos. Então, eu gostaria de mostrar aqui para vocês como ocorre o fluxo da água. Então, vocês estão vendo ali a folha, estão vendo uma setinha azul, aquelas duas bolinhas verdes, aquilo ali significa o estômago da planta. Estômatos são pequenos orifícios que a folha tem. Então, em condições de temperatura adequada, luz, condições de luz, né, a abertura estomática ela é regulada pela luz, pela disponibilidade de água. Esses estômatos se abrem, a água que está ali dentro da célula, ela sai na forma de vapor e isso cria uma tensão no xilema, que se faz com que a planta absorva mais água e mais nutriente. Uma planta com o estômago aberto, pessoal, é muito importante. Por quê? Porque nós temos uma maior circulação de água, uma maior circulação de nutrientes ali na folha
E esses nutrientes nas folhas, cada nutriente ele tem um papel fisiológico e bioquímico muito importante no crescimento e desenvolvimento da planta. O nitrogênio, por exemplo, ele é responsável por vários processos como formação de aminoácidos, formação de proteínas. Ele faz parte da molécula da clorofila para ter uma captação de luz solar, né, para transformar essa luz solar em açúcar, e esse açúcar é o que governa o crescimento e desenvolvimento da planta. Esse açúcar que a planta produz durante o processo fotossintético, parte dele vira carboidrato, né, ou seja, vira carboidrato para crescimento, desenvolvimento e produção de matéria seca dessas plantas, e parte desse açúcar ele é queimado à noite durante o processo respiratório. Quando o estômago se fecha por déficit hídrico, o que acontece? A luz do sol começa a incidir sobre a folha. Como o estômago está fechado, não temos circulação de água, então começa a ter um aquecimento dessa folha. Uma folha, ela fica aquecida por mais tempo, ela desencadeia vários processos fisiológicos na planta. Exemplo, aumento do estresse oxidativo pela alta temperatura da folha, por não ter essa circulação de água diária, né? Ou seja, quando o estômago fica ali fechado por muito tempo, a planta, a gente fala que trava o crescimento. Por que trava o crescimento? Porque todo o processo metabólico, como fotossíntese, atividade de uma enzima muito importante, chamada rubisco. Rubisco é uma enzima que converte o CO2 que a planta absorve da atmosfera em uma molécula chamada 3-fosfoglicerato que vai ser transformada em açúcar. Então, basicamente, ela transforma o CO2 em açúcar. E nós sabemos que sem açúcar não tem crescimento e não tem produtividade. Eu vou dar um exemplo muito claro na soja, por exemplo. As pessoas me perguntam, professor, é um nutriente que faz encher o grão? Não, a função do nutriente é manter o metabolismo da planta funcionando como processo fotossintético. No processo fotossintético nós temos produção de açúcar, nós temos produção de proteínas. E você pega a soja, por exemplo, 40% da soja, ela é responsável aí por açúcares. Quando a gente começa a pesquisar as frutíferas, por exemplo, a uva ela precisa de crescimento, né? Ela precisa aí de fazer esse processo fotossintético, e alta temperatura, o déficit hídrico e o desbalanço nutricional influencia muito, principalmente no crescimento e na produção de açúcares das plantas, das HFs de forma geral. Então, quando a gente batata é um outro exemplo que sofre muito com o déficit hídrico, né? Por quê? A batata, para encher o tubérculo, é necessário o quê? O que enche o tubérculo? É nutriente? Não. O que enche o tubérculo? É açúcar. Então, você pega o tubérculo, a principal fonte ali são proteínas, são açúcares que vêm do processo fotossintético. Então, a planta, quando ela sofre esse tipo de déficit hídrico, afeta drasticamente aí a produção dos HFs de forma geral. Os HFs, geralmente, a grande parte deles, eles têm um ciclo de vida curto, né? Se nós formos pensar aí na batata, na cenoura, na alface, na rúcula, no pimentão, no pepino, o ciclo de vida é muito curto. Então, todo estresse que essas plantas de ciclo curto sofrem afeta drasticamente o crescimento e o desenvolvimento dessas plantas. Então, manter essas plantas protegidas contra alta temperatura, um desbalanço nutricional, que é muito comum às vezes acontecer ali no preparo de uma fertirrigação, é muito importante nós conhecermos como nós podemos manipular essas plantas de forma que elas fiquem mais tolerantes a esses tipos de estresse. Uma planta, quando começa a sentir o déficit hídrico, além dela fechar o estômago, eu estou mostrando para vocês aqui duas fotos, duas situações. Do lado esquerdo, uma planta, uma parede celular hidratada, e do lado direito, uma parede celular de uma planta, ou seja, uma folha de uma planta que começou a sofrer processo de desidratação. Se você olhar na planta, ali onde está escrito letrinha B, você percebe já arranjo celular, ou seja, começa a ocorrer alterações morfológicas na planta. E quando nós vimos uma planta enrolar a folha
ou então entrar em processo de murchamento, e se esse déficit hídrico ele se prolonga por muito tempo, nós temos alterações ultraestruturais, que nós chamamos, né, que são essas modificações que acontecem na própria parede celular, como forma que ela tem de evitar maiores perdas de água, né? E onde começa o estresse? Quando nós falamos em estresse, a planta por si só, ela tem esse processo de estresse todos os dias, né? A principal causa no estresse de uma planta ocorre no processo fotossintético. E nós sabemos que todo dia tem sol e a planta precisa desse sol, ela precisa dessa fotossíntese para produzir esse açúcar, para encher o tubérculo, para encher o fruto, e sem esse processo fotossintético não tem crescimento e desenvolvimento da planta. Então, o estresse, eu estou mostrando aqui para vocês essa figura, tem uma luzinha, esse relâmpago, né, que está escrito aí P680. Isso significa que esse P680 ele é o fotossistema 2 da planta e, como eu falei, não existe fotossíntese sem água. Vocês estão vendo aí uma molécula de água, né? Essa molécula de água ela sofre uma quebra e durante a quebra dessa molécula de água ela vai formar ali um oxigênio e um hidrogênio que vocês estão vendo aí no desenho e vocês vão ver que tem um Ezinho. Esse Ezinho significa elétron. E quando a planta produz muito elétron, esse elétron ele se liga naquele oxigênio chamado oxigênio singleto, e esse oxigênio singleto ele é extremamente corrosivo, danoso para a célula. Então, quando a planta começa a produzir essas espécies reativas de oxigênio, que são esse oxigênio singleto, esse radical hidroxila, o peróxido de hidrogênio, essas moléculas elas têm a função de destruir a célula. Ela começa a oxidar a célula. E o líquido celular que está ali dentro da célula começa a extravasar. E quando extravasa, nós temos o que nós chamamos de fito ou de escaldadura, né? E quando esse processo ocorre, aí já foi tarde demais, né? Então, por quê? A gente consegue recuperar dependendo da situação, dependendo da condição e da duração desse estresse, nós conseguimos recuperar. Mas se esse estresse for prorrogado por muito tempo, a probabilidade de nós conseguirmos diminuir esse estresse é muito grande. Então, se você olhar aqui na figura, você está vendo que do lado esquerdo, nesse quadradinho aí em laranja, a luz incide na folha, a folha produz o seu próprio protetor solar, que são os carotenoides. Carotenoides são pigmentos que a planta sintetiza para filtrar essa luz solar. Eu vou te dar um exemplo. Quando você vai para a praia, você entra no mar ali 1h da tarde, fica ali sem protetor solar, a sua pele começa a rachar, a sua pele começa a ter bolinhas, né, de água. Isso por quê? Porque a sua pele sofreu muita radiação de baixo comprimento de onda, formou muito elétron, formou muita espécie reativa de oxigênio, rompeu a membrana da célula do seu corpo e vai começar a ter a queimadura. Esse processo, pessoal, acontece exatamente igual para as plantas. E as plantas, elas desenvolveram essa substância chamada carotenoides, que funciona como se fosse o protetor solar delas. Então, o papel desses carotenoides é filtrar a luz que chega até ali. Ela filtra essa luz, a clorofila B também tem essa função de filtrar a luz, e a luz que chega de fato ali na clorofila A é o que vai excitar o elétron, é o que vai ter o caminhamento do elétron do fotossistema 2 para o fotossistema 1 para a formação, então, basicamente, de energia e açúcar, né? Esse é o processo fotossintético. Aqui onde começa o estresse na planta. E quando aumenta, a planta sofre um déficit hídrico, por exemplo, ou um aumento de temperatura, que é muito comum você chegar em qualquer estufa hoje, essa estufa que só tem um sombrite, telado e sombrite, você chega lá e está 50 graus, 60 graus. Nós temos bastante estufas ali na região em torno ali da Unesp, e é muito comum a gente chegar 2h da tarde, olhar no termômetro e estar marcando 45, 50 graus. Então, imagina, se nós não conseguimos ficar descalço no sol lá nessa temperatura, imagina as plantas que são sésseis, né? Imagina a adaptação fisiológica, a adaptação bioquímica que essas plantas têm que ter para tolerar esse tipo de estresse. E quando começa a ter o que nós chamamos de estresse oxidativo, aqui eu trago para vocês duas figuras. Do lado esquerdo, nós temos uma figura que está representando uma célula.
é a célula da planta. É ali onde ocorre o processo fotossintético, é ali onde ocorrem as reações fisiológicas e bioquímicas das plantas. E em condições de estresse, nós temos formações de espécies reativas de oxigênio. O que são essas espécies reativas de oxigênio? É aquilo que eu comentei com vocês, né? É esse H2O2 que vocês estão vendo, esse radical hidroxila, esse oxigênio singleto que vai destruir. Vocês estão vendo aí que tem um xizinho, né? Esse xizinho significa que as células estão sendo destruídas e o líquido que está ali dentro da célula, ela começa a extravasar e a planta começa a perder, então, aí ela começa a perder estabilidade, ela começa a perder o que nós chamamos de homeostase, né? O pH altera, ela perde o controle, ela vai murchando, e dependendo do estresse, se você não fizer nada na sua lavoura, ela pode dar o que nós chamamos de fito, ou então o que nós chamamos de escaldadura, e essa escaldadura compromete muito tanto o crescimento e a produtividade aí das plantas. Então é muito importante nesse momento de déficit hídrico, de aumento de temperatura, nós aplicarmos produtos, né, que tenha aí essa eficiência para aumentar aí essa tolerância da planta a esse tipo de estresse. Vou mostrar novamente aqui na figura para vocês. Vocês estão vendo que existe, as plantas elas desenvolveram algo chamado mecanismo antioxidante. O que significa mecanismo antioxidante? A planta desenvolve enzimas como superóxido de mutase, catalase, essa CAT que vocês estão vendo, ascorbato peroxidase, que é essa APX que vocês estão vendo aí na tela. Essas enzimas elas têm a capacidade de diminuir essas espécies reativas de oxigênio e transformar essas espécies reativas de oxigênio em água. A água é uma molécula superestável e essa água ela vai ajudar no turgor da célula. Então, é muito importante nós aprendermos a manejar isso. A aplicação, por exemplo, de extrato de alga, ela é super importante para aumentar, por exemplo, a atividade aí dessas enzimas antioxidantes, né? Eu coloquei aqui, ó, superóxido de mutase. Nós temos 3 isoformas: cobre, zinco, sódio, manganês, sódio, ferro, sódio. Tanto a catalase quanto a peroxidase, nós temos ferro, ou seja, o manejo com micronutrientes, desses micronutrientes, a gente já consegue aumentar a atividade dessas enzimas específicas e essas enzimas elas têm a capacidade de diminuir o estresse na planta. Diminuindo o estresse na planta, a planta ela fica com as membranas ativas por mais tempo, então evitando o processo aí de fito ou então de escaldadura que nós conhecemos. E quando nós falamos em estresse oxidativo, eu coloquei aqui para vocês um exemplo. Nós temos figura A, B, C, D e E. E o que significa isso? Significa que a planta ela vai entrar no estado de estresse. Esse estresse pode ser por alta temperatura, baixa temperatura, veranico ou excesso de água ou um desbalanço nutricional. A planta ela já começa a desencadear a produção de metabólitos como a prolina, a glicina betaína. Ela começa a ativar ali enzimas antioxidantes. Então, nós temos que fazer o manejo, ou seja, aplicação de alguns produtos para ativar esses mecanismos. Ativar a concentração de prolina na planta, ativar a glicina betaína na planta, ativar o mecanismo antioxidante na planta, ativar a síntese de carotenoides, de flavonoides na planta para justamente diminuir esse estresse e ela ficar tolerante por mais tempo. Quando esse estresse acontece de forma muito prolongada, a planta ela desencadeia fechamento de estômago, então, novamente, a gente tem que agir justamente para evitar a morte ou então evitar. Se vocês olharem aqui novamente na figura, se isso não for evitado, nós temos danos crônicos e dependendo do dano crônico, a planta pode chegar até a morte celular. Bom, basicamente agora entrando na parte bioquímica, como que a planta ela fica mais tolerante ao déficit hídrico? Eu coloquei aqui para vocês, eu trouxe aqui figuras, nós temos essas figuras em 2 condições. Uma planta que eu apliquei um produto, ela ficou mais tolerante ao déficit hídrico e uma planta que não recebeu nada e ela não está preparada para aguentar, ou seja, ela fica mais sensível a esse déficit hídrico. Quando nós colocamos produtos, né, por exemplo,
produtos à base de extrato de alga, dependendo de algum tipo de aminoácido ou algum tipo de elemento. Essas plantas, ou algum elicitor hormonal, essas plantas, elas têm a capacidade de produzir açúcares, produzir prolina. Se vocês olharem aí nessa figura, na parte de cima, você está vendo, nós temos aqui uma proteína. Vamos imaginar que essa proteína seja rubisco. Rubisco é aquela enzima super importante no processo fotossintético. Se vocês verem ali essa figura, a primeira figura do meio, essa proteína que está em verdinho, ela está protegida, né? Protegida por quem? Por açúcares. Que tipo de açúcar? Glicose, frutose, manitol, sorbitol. São açúcares super importantes que promovem essa proteção para a planta. E nós temos prolina, nós temos glicina betaína ali, muito importante, né, para ter a formação. Uma outra molécula que é muito importante para ativar esse sistema de estruturação e conformação de proteínas são os bioestimulantes, né? No mercado hoje nós temos uma série de bioestimulantes. Esses bioestimulantes, eles aumentam a produção desses açúcares, a produção dessa quantidade de prolina, de glicina betaína. Ela vai ficar em volta, tá vendo? Tá vendo que essas moléculas ali na figura do meio, ela fica em volta da proteína. Então pode vir o sol quente, pode vir o veranico, o déficit hídrico, que ela fica protegida, então ela consegue manter a sua função. Agora, uma planta que está ali recebendo sol quente, está recebendo ali um déficit hídrico, tá vendo que a proteína ela não tem nenhum tipo de proteção? Quando essa proteína não tem nenhum tipo de proteção, essa proteína se degrada ou fica desnaturada. Uma proteína degradada ou uma proteína desnaturada, ela não tem função. Então, uma proteína, quando ela perde a sua função, ela perde a tolerância, a planta perde a tolerância a altas temperaturas e o veranico, né? Então, basicamente, esse é um dos processos fisiológicos que acontece na planta em condições de seca. E nós temos perfeitamente condições de manipular isso, ou seja, deixar essa proteína mais protegida, né, para a proteína ficar intacta e a planta responder em crescimento e produtividade. Olha que interessante, isso aqui é um outro slide que eu gosto muito de mostrar, né? Tanto frio, alta temperatura, o déficit hídrico, ele começa a produzir na planta uma proteína chamada proteína LEA. O que significa isso? A planta, quando ela entra em processo de desidratação, ela protege essa proteína. E dentro das famílias das proteínas, existe uma família chamada desidrina. A desidrina ela é um composto, né? Ela é uma proteína. Se você olhar aqui no lado esquerdo, embaixo, tá vendo que tem uma camada protetora na célula? Se você olhar nessa figura do lado direito, tem aí uma proteína em cinza, ou seja, tá vendo que ela está protegendo a célula? Então, os bioestimulantes, de forma geral, eles conseguem aumentar muito a expressão gênica de famílias do grupo de desidrinas e promover essa proteção aí para as plantas, né? Ela consegue também aumentar a concentração aí dessas proteínas LEA, né? Essas desidrinas, na verdade, são famílias de proteínas, de variantes dessas proteínas LEA que promovem essa proteção, ou seja, ela forma uma gelatina, ela envolve a célula. Então, a planta ela pode sofrer o déficit hídrico ou aumentar a temperatura, que a proteína não vai ser degradada. E quando a proteína da planta não é degradada, ela fica muito mais tolerante a esses tipos de estresses abióticos, né? Olha que interessante, voltando aqui ainda na figura, isso aqui é uma figura que mostra o que o déficit hídrico faz na planta. Uma planta, quando começa a secar, isso aqui, pessoal, na linha aqui do X, onde vocês estão vendo 0, -1, -2, -3, isso significa que quanto maior esse número, maior é o estresse hídrico, o déficit hídrico. Então, uma planta, quando ela está hidratada, ela tem ali, quando ela sofre pouca variação no déficit hídrico, ela consegue ter expansão celular, síntese de parede, fotossíntese. Como eu falei para vocês, sem água não existe divisão celular e não existe processo fotossintético. Para que ocorra fotossíntese, ou seja, esse processo para a planta produzir o seu próprio alimento, você pode ter o solo mais corrigido que for. Você pode trabalhar perfil, mas faltou água no sistema, a planta começa a interromper esses processos fisiológicos de expansão celular. A planta não tem crescimento de raiz, né? Porque o que significa crescimento de raiz? Crescimento de raiz é expansão celular. As células elas vão se dividindo,
a formação de raízes secundárias, elas vão se formando para ter ali absorção de água e nutriente. E nós conseguimos, através da aplicação aí desses bioestimulantes, nós conseguimos produzir, né, ter um aumento do sistema radicular, justamente por proteger, né? Lembra que eu falei ali do caso da desidrina, no caso das proteínas LES, que protegem as proteínas contra desidratação ou contra desnaturamento? Então é muito importante a gente estar realizando essas práticas agrícolas visando aí proteger essas plantas. É muito comum entre os produtores falar assim, é o olho do dono que engorda o boi, não é? Nas plantas também. Nós temos que estar muito atento como a planta está respondendo. A planta, ela é o principal extrator do solo, ela mostra realmente como está o manejo aí na sua propriedade, né? E você consegue fazer com que ela fique ativa, com que ela aumente o crescimento, aumente a produtividade. O que faz planta ter produtividade, pessoal, é isso aqui, é condutância estomática. O que significa isso? Isso aqui são estruturas, isso aqui é chamada estômato, que toda folha tem, e quanto mais aberto esse estômato fica, isso significa que mais água a planta vai absorver, mais nutrientes a planta vai absorver do solo e, consequentemente, esses nutrientes é o que vai fazer essa maquinaria fotossintética funcionar. É o que vai fazer a planta produzir aminoácido, é o que vai fazer com que ela produza proteína. Então, quanto mais tempo esse estômato tiver aberto, significa que maior é a eficiência fotossintética, né? A planta vai absorver mais CO2 vai ser transformado em açúcar e esse açúcar vai ser convertido em carboidrato. Matéria seca de planta significa o quê? Significa açúcar que foi processado, né? Ou seja, foi CO2 atmosférico que foi transformado em carboidrato. E é isso que aumenta aí o crescimento dos tubérculos de forma geral, é isso que aumenta o crescimento das folhosas de forma geral. O que é? É transformar CO2 em açúcar. E para que isso aconteça, o estômago tem que estar aberto. E os bioestimulantes, eles têm um papel fundamental na abertura estomática, né? Eles aumentam, eles fazem com que esses estômatos fiquem abertos por mais tempo para maior produção de açúcar. Isso aqui é um exemplo clássico que eu mostro para vocês, né? Uma planta túrgida e uma planta flácida, né? A planta, quando ela começa a perder água, ela perde a turgidez e elas começam a apresentar aí processo de murchamento. Então, é muito importante, se você não tem uma área irrigada, por exemplo, é muito importante você saber se tem probabilidade de déficit hídrico, ir lá e proteger essa planta para que ela não chegue nesse estado. A planta, pessoal, quando chega nesse estado, a perda na produtividade é absurda, porque de todos os estresses abióticos, o que mais limita a produtividade é a falta de água. Por quê? Nós não temos divisão celular, não temos produção de fotossíntese e isso afeta muito o crescimento. Olha que interessante essa foto aqui de milho que eu trago para vocês. Do lado esquerdo, uma planta que foi cuidada, uma planta que recebeu aí o adequado tratamento e uma planta do lado direito que não recebeu. É nítido, né? É nítido a resposta do manejo fisiológico e bioquímico da planta visando aí crescimento e alta produtividade. E alta produtividade é o que a gente quer, né? Então, para ter alta produtividade, nós temos que investir no crescimento, no desenvolvimento da planta. Então, entender de fisiologia, entender de biologia de planta é muito importante para a gente poder manipular o crescimento e o desenvolvimento. Isso aqui, ó, olha essas imagens que eu trago para vocês. Isso aqui é efeito de seca. A planta, esses milhos do lado esquerdo são milhos que não sofreram déficit hídrico e do lado direito foram que sofreram déficit hídrico. Acontece que o déficit hídrico, ele promove uma esterilidade do grão de pólen. Então, quando o grão de pólen ele fica infértil, mesmo que ele chegue até o ovário, não acontece fecundação. Se não acontece a fecundação, isso significa que nós não vamos ter formação aí do grão, ou então nós não vamos ter a formação do tomate, por exemplo. A altas temperaturas, déficit hídrico, é um dos grandes limitantes aí principalmente em fisiologia, quando a gente fala em fisiologia floral, de pepino, de maracujá, de melancia, de melão, de tomate, de pimentão,
Um dos que mais atrapalha o processo de fecundação dessas plantas é alta temperatura e veranico. Então, o veranico ela chega até a produzir a flor, mas essa flor ela produz um pólen inviável e esse pólen inviável ele não tem a capacidade de fecundar a planta. Então, o que vai acontecer? A flor aborta. Uma flor não fecundada, um ovário não fecundado, ocorre o aborto. E quando ocorre, e cada flor que cai é prejuízo na produtividade, né? Então, manejar a planta com bioestimulantes, por exemplo, é de extrema importância aí para, primeiro, tornar a planta, a proteína, ela ficar mais protegida, aumentar o processo fotossintético dessa planta, aumentar a concentração de açúcar e esse açúcar ele serve de energia aí para vários processos fisiológicos, entre eles a fertilidade do grão de pólen. O pólen, para ele ser viável, ele tem que produzir uma mucilagem e é essa mucilagem que torna o pólen viável por mais tempo. Acontece que uma planta que sofre muito déficit hídrico, esse pólen ele não produz essa substância e aí ele se torna então inviável, né? E quando nós falamos de eficiência fotossintética, nós falamos de uma proteína, nós não podemos deixar de falar de uma proteína muito importante chamada aquaporina. Aquaporina, pessoal, tá vendo nesse desenho aí, essa proteína em azul? A aquaporina é uma proteína que tem a capacidade de transportar água de célula para célula. Isso significa que uma planta com mais aquaporina, ela tem uma maior capacidade de translocar, de realocar essa água internamente. Mesmo uma planta que sofreu um déficit hídrico, está com o estômago fechado, mas uma planta que tem uma maior síntese, uma maior expressão gênica de proteínas chamadas aquaporinas, elas têm um aumento na eficiência do uso da água. Nós vamos falar um pouquinho sobre a eficiência do uso da água agora. A planta ela absorve a água, ela vai absorver essa água ela vai realizar o processo fotossintético. Basicamente é a quantidade de água que a planta usa para transformar esse CO2 em açúcar. E quando nós aumentamos a eficiência do uso da água, pessoal, através dessas moléculas aqui, dessa proteína chamada aquaporina, nós aumentamos o crescimento e desenvolvimento da planta. Basicamente, o que essa proteína faz? Tá vendo que tem essas bolinhas aqui em verde, aqui no desenho? Tá vendo que essas bolinhas em verde e essas bolinhas aqui em azul, ela está deslocando a água de um lugar para o outro. Todo movimento de água, de nitrogênio, de fósforo, de potássio, de qualquer elemento, ou de qualquer açúcar, ou de qualquer substância na planta, até água, inclusive, ela se dá através de proteínas. E a proteína que transporta a água é a aquaporina. A aplicação de produtos com bioestimulantes, por exemplo, aumenta a expressão gênica, né, de aquaporinas em plantas e a planta ela consegue translocar melhor essa água. Isso aqui que acontece, olha, quando nós temos produção de aquaporinas e de osmólitos, professor, mas que osmólito é esse? Prolina é um osmólito muito importante para o condicionamento osmótico celular. Açúcares como glicose, frutose, manitol, sorbitol, são moléculas muito importantes, né, para que não tenha variação de pH celular e para que mantenha aí um condicionamento osmótico dessa planta. Então, o que é eficiência do uso da água? É a quantidade de produtividade que eu coloco dividido pelo consumo de água. Então, eu tenho uma planta que eu coloco, vou dar um exemplo para vocês, eu coloquei aqui, eu vou usar 5.000 metros cúbicos de água. Eu tenho uma planta em casa que eu não apliquei, por exemplo, um produto, ela produziu, por exemplo, 2 toneladas. Vou dar um exemplo hipotético. Eu usei 5.000 metros cúbicos de água numa propriedade, eu produzi 2 toneladas. Onde eu coloquei, por exemplo, um protetor, ela produziu 3 toneladas. O que está acontecendo aqui? Óbvio que aumenta o processo fotossintético, aumenta a quantidade de aquaporina na planta, aumenta a melhor eficiência do uso da água dessa planta. Então, a planta ela consegue produzir mais com a mesma quantidade de água. Então, é muito comum a gente realizar experimentos onde nós aplicamos a planta com a CAD total, 100% da CAD,
por exemplo, da água disponível no solo, a gente reduz a água da irrigação e vem com aplicações de produtos. E mesmo com a redução da água, a planta não perde a sua produtividade. Então, eficiência do uso da água significa a planta, mesmo quando você restringe ou diminui a quantidade de água, mas se essa planta estiver protegida, isso significa que você consegue manter a produtividade, ou seja, você aumentou a eficiência do uso da água pela planta. E aqui, esse último slide que eu mostro para vocês, é um resumo de tudo que nós conversamos, né? A planta, ela sente o déficit hídrico, esse déficit hídrico causa na planta uma percepção. Qual a percepção? A planta ela vai aumentar ou diminuir o turgor. Deu déficit hídrico, ela diminui a flacidez, né? ela perde a flacidez da célula, porque ela vai perder água. Ela vai começar a trabalhar ali com conteúdo osmótico, né? O que significa? Ela vai começar a produzir prolina, glicina betaína para diminuir aquelas espécies reativas de oxigênio que causam o estresse na planta e ela ocorre uma sinalização. Faltou água no solo? Qual a primeira resposta que a planta faz? Opa, vamos fechar estômago. Para fechar estômago, ela produz essa substância chamada ABA, isso significa ácido abscísico, é um hormônio que tem a capacidade de fechar o estômago da planta. Ela começa a envelhecer mais rápido. Uma planta, quando recebe déficit hídrico, ela começa a produzir etileno. Por que ela reproduz etileno? Para a perpetuação da espécie, né? Ela quer acelerar o ciclo para garantir a perpetuação da espécie. E aí, quando isso acontece, a planta ela tem uma menor absorção de água, uma menor absorção de nutrientes, o processo fotossintético é reduzido, e se o processo fotossintético reduz, pessoal, isso significa que nós temos uma menor produção de açúcar. E como eu falei repetitivamente nesse webinar de hoje, é o açúcar que, de fato, é responsável pela formação do carboidrato. É o açúcar que enche o fruto, é o açúcar que enche o tubérculo da batata, é o açúcar que enche aí os grãos das plantas e é o açúcar também que é responsável por crescimento radicular, né? Então, não existe, ele é uma fonte muito importante de energia para as plantas. Então, manejar essas plantas ao longo do seu ciclo, né, é muito importante para a gente prevenir esses vários estresses abióticos que a gente conversou no webinar de hoje. Ótimo, professor. Boas colocações. Eu acho que deu para elucidar bastante, né? Vários assuntos que nós trabalhamos no nosso dia a dia, né? Na Valagro a gente costuma dizer que a gente não trabalha para a Valagro, a gente trabalha para a fotossíntese, né? Então todos nós produtores, todos nós agrônomos, nós trabalhamos para a fotossíntese, né? Para que ela trabalhe bem, para que todo esse processo de aproveitamento da luz, do CO2 disponível e transformar tudo isso em açúcares, né? Em produto, em resultado final aconteça. Então o objetivo de todo produtor é trabalhar para que a fotossíntese aconteça da melhor forma possível, né? E o professor trouxe aí vários pontos, vários assuntos que a gente trabalha aí no nosso dia a dia. Então, falando um pouquinho de todo o trabalho da Valagro, né? Nós trabalhamos na nossa mentalidade de terceira via, né? Na Valagro a gente costuma dizer que a gente tem uma mentalidade de terceira via. E essa mentalidade é pensar adiante, né? Pensar à frente do tempo, é trazer soluções que entreguem para o produtor soluções de longo prazo, né? E dentro desse pensamento, a Valagro preocupada com toda a escassez hídrica que a gente vive no nosso dia a dia, né? Hoje a gente sabe, pelas informações que o professor trouxe, né? A gente precisa aumentar a produção de alimentos, é cada vez mais escassa a água, né? E a população é crescente, ou seja, a gente precisa aumentar a produção de alimentos para uma população crescente usando a mesma quantidade de água, porque essa não muda, né? A quantidade de água disponível é a mesma. Então, nós precisamos de estratégias que auxiliem nesse manejo. E para isso, a Valagro desenvolveu o Talete. Então, o Talete é a nossa solução, que nós queremos apresentar agora para vocês, que veio para melhorar a eficiência do uso da água. Então, tudo isso que o professor trouxe, né, toda essa abordagem do professor é justamente para nos ajudar a entender o Talete, o que o Talete pode agregar no manejo do produtor.
O Talete é um lançamento da Valagro no Brasil, ele foi lançado a nível global no ano passado e esse evento, né, esse webinar marca o lançamento dele aqui no Brasil. Então nós quisemos marcar esse lançamento trazendo essa apresentação do produto do professor e tentando entender e mostrar para vocês o que ele pode fazer pela fisiologia da planta, né? Então o Talete é essa solução que vai mostrar para a gente o valor de cada gota, né? Quanto vale cada gota que você coloca na sua propriedade? Quanto vale cada gota de água que tem disponível hoje no seu solo, né? Pensa naqueles meses de seca que nós vivenciamos nos últimos anos e quanto a gente não esperava por uma gota de água, né? Por uma chuva, por alguns milímetros. Então, quanto vale essa gota de água que a gente tem disponível, né? Então, no conceito do Talete, a gente vê aqui o conceito de produtividade da água, produtividade de cada metro cúbico disponível. E é bem aquilo que o professor falou, né, sobre eficiência do uso da água. Quanto de produção a gente consegue com cada metro cúbico disponível? E o Talete veio justamente trabalhar esse conceito, né? Quanto eu consigo produzir com cada gota, com cada metro cúbico de água que eu tenho disponível no meu sistema. Então, falando do Talete, ele consegue aumentar a eficiência do uso da água, né? Então, é um produto que auxilia o produtor no aumento da eficiência do uso da água, porque ele ajuda a melhorar o balanço interno da água, o melhor aproveitamento interno da água, e eu vou explicar como para vocês, né? Então, ele atua na fisiologia da planta, melhorando o processo de retenção e absorção de água, e ele melhora também, ele otimiza esse uso interno da água pela planta. Então, o primeiro trabalho, né, a Valagro, uma empresa de pesquisa, uma empresa que estuda a fundo na planta como que o produto trabalha, né? Nós temos toda uma plataforma de pesquisa e nós sabemos como o produto age na fisiologia da planta. Então, nós sabemos que o Talete, por exemplo, aumenta a expressão de genes relacionados à família da desidrina, né? Vocês lembram que o professor comentou sobre a importância da desidrina para a estabilidade de membrana. Então, se eu tenho uma membrana celular mais estável, eu vou perder menos água, né? Então, por mais que eu tenha o estresse, ele vai acontecer, mas a planta se torna um pouco mais resistente. E o Talete consegue aumentar a expressão de genes dessas famílias de desidrina, também genes de resposta à desidratação precoce. Então, vários genes relacionados à resposta fisiológica da planta para suportar melhor aquele déficit hídrico. Além disso, nós sabemos, né, em alguns trabalhos que a Valagro desenvolveu, que o Talete consegue também melhorar a fotossíntese, né? Então, nós vemos aqui nesse dado plantas bem irrigadas, essa coluna em preto, ela tem uma alta condutância estomática e ela tem também alta fotossíntese, né? Esses dois primeiros gráficos. Mas quando eu tenho uma redução de água nessa barra branca e na barra verde, o que acontece? Eu abaixo a condutância, ou seja, a planta fecha o estômago e, além disso, reduz a fotossíntese. Então, diminui a produção daqueles açúcares do meu produto final, né? Do meu fruto, o acúmulo de açúcares reduz. Mas quando eu coloco o Talete, no caso essa barrinha verde, eu consigo voltar o nível de condutância quase que igual a uma planta bem irrigada. Da mesma forma, a fotossíntese, eu consigo voltar ela a níveis semelhantes a uma planta bem irrigada, né? Esses trabalhos foram feitos em tomate e em uva e eles mostraram toda essa melhoria, tanto da condutância quanto da fotossíntese com a utilização do Talete. Além disso, nós fizemos muitos trabalhos aqui no Brasil. Eu trouxe um trabalho apenas, né, para mostrar para vocês, mas nós temos aqui mais de 100 trabalhos realizados no Brasil. Esse trabalho que eu trouxe para mostrar foi feito em Manga. Foi um trabalho conduzido na região de Petrolina, numa região bastante importante, bastante seca também, né? Uma região que é muito sensível à redução da disponibilidade hídrica. E nesse caso nós fizemos uma redução forçada da lâmina de irrigação e nós observamos que com a aplicação de Talete nós conseguimos recuperar os níveis de produtividade semelhante à planta que recebeu aí 100% da água, né? Então o Talete conseguiu recuperar a produção
mesmo com redução de 15% da lâmina de irrigação. Então, esse foi um exemplo que nós tivemos, mas nós temos aí bastante trabalhos em outras culturas, né? Nós fizemos muitos trabalhos em batata, em tomate, em pimentão, em melão, em uva, nos citros também, em manga e café. E todos esses trabalhos representaram aí aproximadamente 9% de incremento de produção. Vale lembrar que esses trabalhos foram feitos tanto em áreas que a gente reduziu a água para estudar o produto, mas também em cima do manejo tradicional, em que o produtor tinha água suficiente e mesmo assim nós conseguimos melhorar, otimizar esse uso da água pela planta, de forma a protegê-la do estresse corriqueiro que acontece no campo, né, como o professor falou, e a célula estava protegida, a planta estava protegida e com isso nós tivemos mais produtividade, né? Então, esse está dentro do nosso DNA, né? O objetivo da Valagro é criar um futuro sustentável para as pessoas e para a natureza, né? Isso está no nosso DNA, a Valagro o tempo todo está buscando soluções sustentáveis para entregar para os produtores realmente soluções que agreguem nesse manejo, né, que nós fazemos. Então, esse é o nosso produto, é o Thalete. Eu convido vocês todos a conhecerem, a experimentarem, a fazerem testes no campo. Nós já temos no Brasil muitos trabalhos, né? É um produto que vem sendo trabalhado no Brasil desde 2017. Eu estou na Valagro desde 2014 e trabalhei muito tempo na pesquisa, né? Então, eu trabalhei no campo testando esse produto, testamos desde o sul do Brasil até o Nordeste, em todas as regiões. E nós temos muitos trabalhos legais com o Thalete, com resultados muito incríveis de campo. Então, eu quero convidar vocês todos a testarem, colocarem no campo, para a gente realmente criar esse futuro sustentável e auxiliar os produtores na produtividade, auxiliar os produtores no manejo de estresses, né? Então, agora a gente vai, professor, abrir para algumas perguntas. Nós temos algumas perguntas no chat. Eu vou perguntar para o professor. Nós tivemos uma pergunta do Tadeu Carniel. Ele pergunta se há estudos sobre utilizar transgenia para melhorar a eficiência de uso da água pelas plantas. É uma excelente pergunta, Tadeu. Existe sim, tá? Já existem vários trabalhos, né? Esses trabalhos, eles são realizados com uma planta chamada, não é uma planta cultivada, né? É uma planta, também não é uma planta comestível, mas é uma planta modelo, onde dá base científica para estudar outras plantas. Existem já várias mutações em melhoramento genético por mutação ou por mudança ali, editagem em Arabidopsis, né? Nós temos plantas com tomate também. Em 2018 e 2019 eu fui professor visitante na Universidade de Cornell e lá eu pude conhecer vários trabalhos, principalmente com tomate. Tomate é uma cultura muito estudada, né? Principalmente para ter aí com edições gênicas visando aumento aí de eficiência do uso da água pelas plantas. Então isso já é algo que já é pesquisado já faz alguns anos já. Legal. Nós temos também mais outra pergunta. O Wellington pergunta, professor André, de maneira geral, todo e qualquer estresse que a planta sofra, o primeiro reflexo é a parada da fotossíntese? E essa parada do processo fotossintético ocorre porque os estômatos fecham? Ou essa parada é justificativa para as perdas de produtividade? Tadeu, excelente pergunta também, tá? Quando a planta ela sente que ela está tendo alguma restrição hídrica ou algum tipo de déficit hídrico, são vários processos que acontecem concomitantemente. Ou seja, ela não diminui a fotossíntese só porque ela fecha o estômago. Ela diminui a fotossíntese porque a temperatura interna da folha aumenta. E nós sabemos que o aumento da temperatura, temperaturas acima de 36, 37 graus, já é o suficiente para inativar ou para desnaturar uma enzima chamada rubisco. E a rubisco é a enzima que converte o CO2, falando grosseiramente, é a enzima que converte o CO2 em açúcar. E nós sabemos que o açúcar ele é o principal
composto ali responsável pelo crescimento e desenvolvimento das plantas, porque é isso que vai virar carboidrato e que é isso que vai virar matéria seca, né? É isso que vai encher o grão. Então, quando a planta ela sente esse déficit hídrico, o abaixamento do processo fotossintético, primeiro, ele se dá pelo fechamento estomático, porque não existe, para ter fotossíntese, o dióxido de carbono, o CO2, ele tem que entrar dentro da célula através do estômago, e se esse estômago está fechado, nós não temos entrada desse CO2 para o processo fotossintético. Mesmo que tenha entrada desse CO2, mas se a temperatura estiver elevada, porque o déficit hídrico vai fazer com que os estômagos fechem, a incidência de luz solar na folha vai aquecer. Então, manter estômago aberto, pessoal, é de extrema importância para o crescimento e desenvolvimento da planta, porque existe um fluxo da água. A água ela não aquece. Esse superaquecimento dentro da célula, da folha, promove então a inativação da rubisco. Então a gente tem, mesmo que ela não tenha ali o estômago esteja aberto, mas se essa folha tiver uma alta temperatura, uma superaquecida, desnatura a rubisco. E se essa proteína da rubisco não tiver protegida, ou por desidrinas, ou então por proteínas que promovem uma maior tolerância à seca ou por alta temperatura, essa proteína ela vai ser degradada, a rubisco ela vai perder a sua atividade e isso vai desencadear então no processo fotossintético. Quando a planta termina o processo fotossintético diminuído, isso diminui o açúcar. Se diminui o açúcar, a planta ela não tem mais energia para crescimento, divisão celular. E um outro problema muito grave, plantas que sofrem déficit hídrico, durante a noite, no período noturno, a planta respira. Em condições de aumento de déficit hídrico ou de alta temperatura, a respiração celular ela é aumentada. Ou seja, aquele açúcar que está estocado na forma de carboidrato nos tubérculos, por exemplo, eles voltam a ser açúcar, eles são quebrados a açúcares novamente para a planta poder manter o processo respiratório. Então, proteger fotossíntese, aumentar o metabolismo antioxidante para proteger a fotossíntese, na minha opinião, não tenho sobra de dúvidas que é o caminho para alta produtividade. Para ter produtividade é manter o estômago aberto, circulação de água e nutriente na planta e metabolismo antioxidante ativo o máximo tempo possível e aumento de processo fotossintético. Esses são os principais mecanismos, né, que a planta tem para você garantir a produtividade. É isso mesmo, professor. No talete, nos estudos que a gente fez, né, sobre o talete, nós observamos aumento também das aquaporinas. Então, é outra justificativa para usar essas estratégias, né? Se eu melhoro essa circulação, eu estou aproveitando melhor essa água no interior da planta, né? Então, a aquaporina também foi aumentada, assim como a desidrina que eu mostrei. A aquaporina também foi aumentada, a expressão gênica de algumas aquaporinas também para melhorar toda essa circulação de água na planta, que é um ponto que também a gente justifica, né? Outra pergunta, agora mais prática, né? A Franciele pergunta, no sul nós sofremos com uma estiagem muito severa na última safra e as culturas perenes foram muito afetadas, né? Além de todos os cereais, tudo, mas as perenes foram muito afetadas. Qual que é o efeito desse estresse para o próximo ciclo e como é que a gente pode ajudar essas plantas? Excelente pergunta. As plantas perenes, elas têm um metabolismo totalmente diferente das plantas anuais, né? Algumas plantas, elas precisam alocar bastante energia, bastante carboidrato, para que durante o processo de formação de novas gemas ou durante o processo de florescimento, esse carboidrato ele é utilizado para a formação de ramos reprodutivos. Aí você deve estar falando, no sul, você deve estar trabalhando aí, provavelmente com uva, com maçã, com pera. Essas frutas, elas precisam aí de guardar reserva. E elas guardam reserva principalmente na forma de carboidrato. Então, plantas perenes, principalmente essas que não têm irrigação, se ela sofreu um déficit hídrico, certamente ela sofreu queda na formação desse carboidrato, né? Onde que fica alojado esses carboidratos em plantas perenes? Geralmente fica armazenado no tronco, fica armazenado em raízes, né? E durante o processo ali de estímulo do frio para começar a ter o processo
reprodutivo, né? Ou seja, a formação de gemas reprodutivas. Se uma planta, se ela não tem aí reserva carboidrato suficiente para ser quebrado, transformado em açúcar, para ter ali a formação das gemas reprodutivas, consequentemente você vai ter uma menor perda, né? É muito sabido, é muito estudado isso já na literatura. Na época que eu fiz meu doutorado no Japão, eu acabei tendo bastante contato com culturas aí de plantas perenes, né, de clima mais temperado, e é muito sabido, é muito estudado por vários fisiologistas que plantas que têm uma baixa disponibilidade, uma baixa quantidade de carboidrato, você não tem um bom pegamento floral, porque para ter a planta ali, ela vai formar a flor, essa flor vai ser fecundada e esse óvulo fecundado vai ser desenvolvido, né, ali um fruto ou um grão, isso precisa de carboidrato. Se a planta ela sofre, né, a queda nesse fluxo sazonal de carboidrato, isso provavelmente afeta drasticamente aí a produtividade. Como que você pode reduzir esse tipo de estresse? Uso de bioestimulantes é um dele, uso de extrato de algas, por exemplo, é uma outra maneira de você estar contornando essa situação. Por quê? Essa planta ela vai ficar ali, ela não fica à mercê somente do déficit hídrico, ela fica da alta temperatura, ataque de praga, ataque de doenças, então são várias coisas, são vários tipos de estresse que estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, você realizar a poda no momento correto, você realizar o manejo da adubação no momento correto, aplicações de aminoácidos, extrato de alga, bioestimulantes, né, moléculas que são elicitoras, principalmente de desidrinas, de alcaporinas, de proteínas LEA, né, são essencial no manejo para você garantir aí um maior processo fotossintético, uma maior produção de açúcar e, consequentemente, uma maior fluxo de carboidrato ao longo do fluxo sazonal aí das plantas perenes. Legal, professor. A gente recebeu mais algumas perguntas. Eu vou fazer uma última pergunta para a gente já encerrar, né? E a gente agradece aí a participação de todos. O Tadeu, ele pergunta em quais estágios do desenvolvimento das plantas esses bioestimulantes devem ser aplicados, né? Eu não sei se o professor quer responder, eu também posso colaborar, mas... Posso começar? Pode começar. Tadeu, essa é ótima pergunta. Muitos produtores, eles têm uma preocupação, a planta entrou no estágio reprodutivo, agora nós temos que aplicar isso. Não. O que define a produtividade das culturas é o processo de crescimento vegetativo. Então, uma planta que ela vem sofrendo estresse desde o crescimento vegetativo, ela não tem carboidrato suficiente, ela não, em comparação a uma planta bem nutrida ou uma planta que você aplicou um estimulante nela e que isso forneceu uma maior capacidade fotossintética ou que forneceu uma maior formação de açúcar ou que protegeu essa planta pelas desidrinas, pelas proteínas LEA ou uma maior quantidade de aquaporina que essas plantas poderiam ter. Então, manejo de planta, eu começo o manejo de planta, de qualquer planta, seja de HF, seja de outra planta, no crescimento vegetativo. Você tem que dar condições para essa planta tolerar o estresse. O estresse não acontece somente no florescimento ou no processo reprodutivo. Ele acontece em todos os estágios de desenvolvimento da planta. Então, vir trabalhando essa planta, tanto com poda, tanto com aplicação aí de protetores, né? Quando eu falo protetores, são substâncias que aumente o sistema antioxidante, né? Nós conversamos sobre a superóxido dismutase, a catalase, a ascorbato peroxidase, que são enzimas que diminuem o estresse. E quanto menor for o estresse, isso significa que menor a respiração celular. A planta, ela, todos os dias, ela sofre esse estresse. Acontece quando o sol está quente ou o veranico está por um tempo mais prolongado, esse estresse na planta aumenta. E o papel principal do estresse, o que é? É diminuir o ciclo de vida da planta. Então, uma planta, ela tem uma folha senescente muito mais rápido, né? E folha senescente é aquela folha, a folha ela fica velha mais rápido. E a folha, quando ela fica velha, ela vai perdendo a habilidade de fazer fotossíntese. E se ela diminui fotossíntese, diminui açúcar, carboidrato e crescimento. Então, manejo, para mim, independente da cultura, se é HF, se é perene, ou se é anual, ou cereal, ou grão, vem desde o crescimento
vegetativo, né? Então, desde as primeiras fases de desenvolvimento, a gente tem que trabalhar a fisiologia dessa planta para tornar ela mais tolerante a esses estresses abióticos. Beleza, a minha colocação era justamente essa, né? Então a gente também sempre trabalha preventivamente, né, professor? Depois que o estresse está instalado, é muito mais difícil de eu reduzir esse estresse. Então, sempre preventivamente, sempre se antecipando ao problema, né? Então, nós já extrapolamos um pouco o nosso tempo. A gente quer agradecer muito a presença do professor, toda a disponibilidade dele, né? Também agradecemos a parceria com Notícias Agrícolas e maiores informações sobre o Talete, todas as nossas soluções, essas soluções que o professor comentou, né? Nossos bioestimulantes, nossos produtos que atuam na fisiologia da planta estão disponíveis no nosso site com toda a nossa equipe. Nós agradecemos muito a participação de vocês e até o próximo webinar.